Olá pessoal, vamos falar aqui sobre nossa estratégia no BOVA11, né? Aquela estratégia onde a gente vende call e put ali ao mesmo tempo. E claro, o resultado de novembro não foi bom, foi péssimo, né? E aí eu vou mostrar também o que eu fiz aí, né, para tentar minimizar um pouco o impacto, né, dessa operação, né? Como eu fiz essa rolagem tentando melhorar ali um pouco os strikes, né, para me proteger, não como ficou muito dentro do dinheiro, fica mais difícil, né, para fazer uma boa proteção. Mas eu vou mostrar nesse vídeo aí o que eu tentei fazer. Bom, então só vou lembrar aqui, né, de início, a gente estava vendido lá para o mês de que vence agora 21 de novembro, né? É uma put do strike 140, uma call, uma parte ali no 134, né? Porque no mês de novembro, outubro para novembro já tinha começado a ficar ruim. Então ficou uma parte aqui no 134, tinha colocado outra parte aqui no 146. E naquele momento, essas calls aqui do 146 eram um pouco ali fora do dinheiro, né? Quando eu abri a operação, estava aqui em 141 e 22. E no dia que eu fechei essa operação, agora no dia 11 de novembro, o BOVA11 fechou aí em 154,80. Então a gente teve um prejuízo aqui nesse mês de novembro, né? De R$ 1.595 nessa operação. Isso é porque a forma que eu sempre tenho lançado aqui na planilha, né? Eu só vou lançando aqui o que foi comprado, o que foi vendido, qual preço foi recomprado e jogo aqui para aquele mês, tá? Não tô levando em consideração a rolagem que eu fiz, né? E aí eu vou mostrar que nessa rolagem eu não tive que colocar dinheiro do bolso, né, para fazer essa rolagem. Eu até consegui aumentar, subir um pouco o strike, né? Então, essa put aqui, né? Eu recomprei ali por 6 centavos, eu tive lucro. Já a call do 134, que eu tinha vendido por 9,50, eu tive que recomprar por 21,01. E essa call do 146, que eu tinha vendido por 1,68, a ideia é que ela ficasse fora do dinheiro, né? Que era para depois eu tentar tirar mais calls lá do 134 e trazer aqui para a região do 146, né? Foi o que eu tinha falado lá quando eu abri essa operação. Tive que recomprar por 9,12. Tá? E aí eu peguei essas operações, né? Aí tá até aqui o print, né? De todas as operações, das calls que as opções que eu recomprei, as opções que eu vendi e lancei elas ali no opções.net. Eu acho que só para facilitar um pouco aqui, né? Qual foi a ideia por trás da nova operação, tá? Então aqui tem as opções que eu tive que recomprar, né? E os preços, 6 centavos, 9,12. E aqui as opções que eu vendi e os preços, né? Eu vendi aí as opções para o mês de dezembro, tá? E aí eu lancei aqui no opções.net. Então, quando eu recomprei essas opções aqui, né? Quando eu recomprei a put ali só por 6 centavos, então aí até me deu lucro, né? Comprei as calls ali do Strike 134. Aí aqui eu coloquei, isso aqui não são os valores que estaria pegando aqui de hoje, tá? São os valores que realmente eu paguei lá. Então essa BOVA aqui do 134 eu paguei R$ 21 e essa do 146 eu paguei 9,12. Então eu teria que desembolsar 3.025 para recomprar essas opções, né? A gente viu lá que se fosse para encerrar realmente a operação, o prejuízo, né, seria R$ 595 aí no mês de novembro, né? Aí eu teria como estopar a operação com R$ 1.595, uma vez que quando eu abri essa operação em outubro eu tinha recebido dinheiro também, né? Aí você nessa situação você pode ter ali várias formas, né, para fazer um manejo dessa operação. Eu optei por algo mais simples, tá? Sem ficar tentando muito ali inventar a roda. Então eu vou falar aqui duas estratégias que me veio na mente, né, na hora de fazer essa rolagem e qual que eu optei, tá? Então, de início, eu pensei em diminuir a quantidade do 134, né? A quantidade que eu estava exposto em 134.
e levando essa exposição lá para o 146, né? Mesmo que o 146 já está bem ali dentro do dinheiro, mas já era bem melhor do que o 134. E vender uma put ali bem na linha do dinheiro, né? O ativo estava lá em 154. E qual era a ideia, né? A ideia era fazer uma operação em que eu conseguisse receber pelo menos esse valor que eu tive que pagar aqui nas opções, né? Então eu vou desmarcar aqui e vou marcar uma das primeiras coisas que me veio em mente, né? Vender uma put ali para dezembro bem na linha do dinheiro, né? Recebe um valor ali intermediário, as puts não estão tão caras, né? As calls que estão mais caras com essa taxa de juro alta. E aí o que eu poderia fazer, né? Eu pensei em vender, eu reduziria as calls aí no strike 134 pela metade, né? A gente estava vendido em 100, então ficaria só 50 calls vendidas. E venderia 150 calls na região do strike 146. Então, se eu fizesse dessa forma, né? A gente viu lá que era R$ 3.025, né? Que eu tive de gasto para recomprar essas opções. E aqui eu receberia, né? 3.116. Esses valores aqui, tá? Eu coloquei são valores lá do dia, tá? Não é de hoje, não. Se a gente olhar aqui na frente, os valores, os preços que estão aqui para hoje são outros, né? Então foi algo que eu pensei, ou seja, eu reduziria 50% dessa exposição no 134. E se o papel desse uma acalmada, talvez no próximo mês eu conseguiria trazer todo o restante mais para perto do dinheiro aqui, do 146, né, ou dar mais uma reduzida aí. Seria uma estratégia. Eu acabei optando por fazer algo ainda. Talvez essa aqui teria sido até a melhor estratégia, né? Que eu reduziria bastante lá do 134. Apesar de estar muito dentro do dinheiro, mas o BOVA tem uma boa liquidez, né? Mas eu acabei optando por vender 100 calls do strike 138, né? Ou seja, eu consegui subir aí R$ 4 daquele strike que eu estava vendido no 134, então para dezembro eu vendi o 138. Então, querendo ou não, se a gente for fazer conta matemática, né, talvez a primeira opção talvez seria melhor, né? Vou pensar. Vou até depois fazer as contas aqui. E mantive, né? Só rolei as 100 calls do 146. Então, com isso aqui, eu recebi 3.312, né? Então, se a gente for olhar aqui a operação como um todo, né? Essa rolagem, ela ainda foi positiva em R$ 287. Não, nem era tanto a ideia aqui da estratégia que isso aqui desse um saldo positivo, né? Mas de acordo ali, fui abrindo a operação, fui fazendo e ainda deu esse valor, tá? O que que eu comentei aqui entre talvez o 134, a metade dos 134 ou vender o 138, qual que seria mais vantajoso, né? Eu vou tentar explicar aqui um pouco, então, essa questão aí, né, de quando você sobe o strike, né, a questão do delta estrutural aí, mais em questão da dívida, né? A gente tem 100 opções do strike 134 e tinha 100 do 146. Pensando que o BOVA hoje está a R$ 154, né? A gente tem o quê? O 154 menos 134. E aqui é o 154 menos 146. A gente tem, né? R$ 20. A gente tem R$ 20 para cada opção aqui do 134 e R$ 8 para cada opção do 146, né? Então, quanto que vai dar isso aqui em questão de dívida, né? Esse valor
vezes a quantidade, né? Então, se a gente somar isso aqui, né? Esse mais esse, 2.800, né? Eu precisava usar a calculadora aqui, né? Então, se eu reduzisse isso aqui pela metade, né? E seria uma das estratégias, então aqui ficaria 50 opções, né? Então a gente tem aqui, deixa eu, ao invés de pagar aqui, deixa eu tentar copiar isso aqui, pra gente ter como comparar, né? Então 154 ali se mantém. Então uma das alternativas era o que, né? Era eu poderia diminuir aqui o 134. Então diminuiria a dívida aqui do 134 de R$ 2.000 para R$ 1.000. Só que eu ia aumentar aqui no 146, né? Aqui ia passar para 150. Então aqui ia para 1.200. Então a gente teria que a gente conseguiu reduzir aí, né? Uns R$ 600 aí, né? Questão de, vamos pensar no stop, né? Ou encerrar a operação aí no 154 lá em dezembro. Ah, chegou em dezembro, o ativo ficou ali por volta de 154. Então aqui seria o prejuízo ali, né? Eu não estou levando em conta valor extrínseco, né? Como eu não acabei fazendo isso, né? O que eu acabei fazendo aqui? E para te falar a verdade, no dia lá eu nem fiz essas contas aqui, tá? E agora eu vou descobrir com vocês aqui qual que realmente talvez seria até o melhor, né? Então eu preferi manter 100 aqui no 138. Veja aqui ficou 1.600. E mantive 100 aqui no 146. Então, se a gente for olhar aqui por questão de valor, né? Qual que reduziria mais essa dívida, vamos chamar assim, a melhor opção, tá? A melhor estratégia seria essa aqui, de reduzir mais, reduzir em 50% o strike 134 e, e aumentar aqui no 146, que está mais próximo, né? O ideal mesmo era se conseguisse, né? Diminuir aqui no strike 134, aí talvez teria que ser uma quantidade menor, né? Poderia reduzir menos, ao invés de reduzir 50%, reduzir 30% do 134 e subir esse strike aqui do 146, né? E aí se você aumenta esse strike, você vê que esse valor vai diminuindo, né? Ou seja, aqui saiu de 2.800, iria para 2.200. E no que eu fiz, reduziu só para 2.400, mas tá algo ainda gerenciável, tá tranquilo, né? É claro que o grande problema aí é se o BOVA continuar subindo muito, né? De lá para 160, 170, né? Mas em algum momento aí ele deve dar uma acalmada, deve recuar um pouco, ficar lateral. E aí na hora que isso acontecer, a gente consegue dar mais uma enxugada aí na estratégia, né? Pelo menos a ideia é essa. Por exemplo, se você consegue reduzir aqui, igual eu falei, 70%, e aqui seria 130, mas se você consegue aumentar aqui esse strike, né, se conseguisse aumentar ali por 150, ou seja, você reduziria bem mais aqui esse valor aqui, né, 2.800. O que é esse 2.800, né? Quanto que essa estrutura está custando, né? Nesse momento, pensando no preço atual de BOVA que está aqui no 154, né? Isso aqui é dinâmico. À medida que o BOVA vai movimentando, isso aqui vai dar um valor diferente, né? E a gente mudar aqui, por exemplo, o BOVA foi lá para o 160, aí já aumentou, né? Se o BOVA voltou para o 140, aí zerou aqui. Então, ou seja, nesse momento, para a parte de call, o melhor é que BOVA voltasse para 140, mas agora eu tenho uma put lá no 154, né? Tem que lembrar disso. Então, se o BOVA ficar ali no 150, então já deu uma melhorada. E o que acontece aqui embaixo, né? Se você faz isso também,
vai melhorando essa questão aqui, né? Ou seja, você estava com um valor bem mais alto lá no início aqui, né? Quando fez a rolagem e vai melhorando aí. Tá? Então é por isso, é um dos motivos que eu nunca gostei muito de deixar, né, essa call vendida, por mais que tenha liquidez e que a rolagem na call você recebe, eu nunca gostei muito de deixar aquela call parada lá no mesmo valor, né? Eu sempre gostei de movimentar um pouco, tá? Vocês podem pegar aí os vídeos, né, dessa playlist aqui e ver que lá no início a gente teve momentos que ficou com call lá no, acho que 124 ou 126 e o Bova deu uma esticada ali para 132, 134 e aí a gente sempre foi tentando subir, né, esse strike da call para ele não ficar muito lá dentro do dinheiro. Porque se você vai deixando essa call aqui muito dentro do dinheiro, então essa parte aqui, né, ela só vai aumentando, tá? E aqui a gente está falando com 100, né? Ou seja, eu estou operando bem leve aqui. Agora imagine uma pessoa que está operando aí com 1000 opções, né? Então isso aqui vai ficando cada vez mais salgado, tá? Eu sempre gosto de ir subindo esse strike da call, tá? Então vamos voltar aqui pro resultado, né, da estratégia, como eu já tinha falado aqui. Então aí para dezembro a gente ficou vendido nesses strikes, né? Recebeu lá os 3.312, né? Coloquei aqui essa margem, né, das calls ali, como que estava, né? Questão de margem não mudou muito, né? A parte desses strikes que eu alterei. Mês de novembro ali fechou as opções da call que eu estava vendido. Tô chamando ali 8.416 de margem, né? E aí, pela margem da call, foi um prejuízo de 18%. E pelas puts longas, é um prejuízo de 91,93%. E lembrando que aí a gente vai ter outro problema aqui agora no mês de dezembro. A gente tem uma put aqui do 140. Vai vencer agora em dezembro. E ela, nesse momento, está valendo bem pouco, tá? Então, isso aqui provavelmente vai dar prejuízo pra gente, né? Teve alguns dias ali que eu até olhei para ver se tinha como vender e comprar alguma outra coisa. Já está em centavos, né? Quando o Bova voltou um pouco ali, tá? Quando ele fez esse movimento aqui, talvez teria sido um momento bom, né? Para vender aquela put, né? Que eu tinha e ou deixar o dinheiro em caixa ou comprar outra put mais para frente. E aí acabou que ele subiu bastante, então nesse momento aqui eu acho que aquela put valia uns R$2, dois e pouco, e agora ela tá custando 20 centavos mais ou menos, tá? Então, questão de resultados, né? De novembro foi prejuízo, 1.595. Desde quando começou a estratégia, agora a gente tem um prejuízo aqui nesse segundo semestre de 1.064 e no total um prejuízo de R$945. Então a coisa não está legal para nossa estratégia aqui. Teve alguns meses aí que teve ali algum resultado, né? 237, outro que menos 571, 480. Então já tinha falado aqui que a estratégia está não está muito bem alinhada, tá? E então ela está ganhando de conta-gota e perdendo de balde. Tem que rever aí nossa estratégia para o ano que vem, né? Se a gente vai manter essa estratégia. Se realmente for manter, tem que dar uma alinhada aí e melhorar. Claro que ela é uma estratégia, né? Ela ganha mais dinheiro quando o Bova fica parado, né? Não sai muito. Então, nesses momentos, ele está aí dando umas esticadas, está mais em tendência. Então, talvez não seja aí tão bom pra gente. Tem que voltar a ficar lateral aí para esse tipo de estratégia dar um bom resultado. Espero eu que não esteja esquecendo
falar nada aqui, né? Acho que era isso. Passar aí, né? Qual foi o racional aqui, né? E vamos ver em dezembro se o papel dá uma acalmada para a gente conseguir fazer uma rolagem melhor e diminuir mais esse strike lá do 134. Então, espero que tenha gostado do vídeo e até o próximo.